entrada, número 272, oremos, página 410. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá do alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá do alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Vamos seguindo para o altar, onde Jesus se dá no pão. Vamos dizer pelo cantar a prece do coração. Deus quis descer do alto céu, veio servindo de farol, neste caminho por viver, em busca do grande sol. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá do alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá do alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, também conhecido Domingo do Bom Pastor. E rezemos pelas vocações, hoje especialmente. Há motivos para nós alegrar e agradecer o Senhor. Hoje 3 confrados nossos estão a celebrar o aniversário da ordenação. Padre Mateus, Padre Ágio e Padre Melqui. E vamos agradecer a Deus pela sua vocação. E Deus continua a derramar graças sobre eles nos ministérios que eles estão envolvidos. Também há mais uma intenção para colocarmos nesta Eucaristia a doutora Maura e para seu esposo, que comemora hoje 12 anos de casamento. Que Deus também abençoe esta família, que eles vivem mais e mais anos no amor e na prosperidade. Trazemos todas as outras nossas intenções pessoais, intenções dos nossos irmãos que estão nas suas famílias, que não conseguem hoje participar na Eucaristia. Tem muito desejo de participar, mas não há possibilidade por causa da situação que estamos a enfrentar. Que Deus ajude todos eles. E essa Eucaristia que nós estamos a celebrar também oferece para essas pessoas com as suas intenções. E Deus escutai as suas orações e dá-lhes
mas, sendo possível, as respostas positivas. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Número 278, página 414. Glória a Deus
paz na terra ao meu nosso irmão. Glória ao Pai e a Cristo seja dada. Glória ao Espírito Santo sem exceção. Agora e para sempre, por toda a eternidade. Oh, glória a Deus na imensidão. E paz na terra ao meu nosso irmão. Glória a Deus na imensidão. E paz na terra ao meu nosso irmão. Oremos. Deus eterno e omnipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós o crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: Convertei-vos e peça a cada um de vós batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para os quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras, os persuadia e exortavam, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes, que reconforta a minha alma. O Senhor
leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é, uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Esse soldado não pecava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós ereis como ovelhas descaradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas para a porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade, digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não vos escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida
e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, introduzi a dizendo hoje, celebramos o Domingo do Bom Pastor. E o Evangelho apresenta o aspecto de escutar a voz do Senhor. As minhas ovelhas me conhecem e eles escutam e reconhecem a minha voz. No tempo de Jesus, as ovelhas estavam a ser criados, estavam a ser domesticados para receber ou para negociar a lã, não para a carne, como nós costumamos fazer aqui. Nós nem tiramos leite, nem usamos, ou não usamos lá, mas muito mais aqui usamos para a carne. As ovelhas, cabritos, tudo isso estão a usar. Mas naquela altura, na região onde Jesus estava, faziam para lá. E um pastor dava todo cuidado para as suas ovelhas. E, na sua vez, as ovelhas escutavam, obedeciam o seu mestre, o seu pastor. E o pastor dava todo cuidado e orientava as suas ovelhas. E as ovelhas seguiam o seu pastor. E o pastor usava um tom de voz para que a sua ovelha reconheça a sua voz. Um rebanho de ovelha ou o rebanho não reconhecia a voz do outro pastor, porque estavam acostumados, estavam treinados com a voz do pastor deste rebanho. Por isso mesmo, se um estranho, a leitura diz, se chegar o estranho e chamar, as ovelhas não reconheciam a voz do estranho. Neste contexto, Jesus apresenta ele como um bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem, eles escutam a minha voz. Nós, no nosso contexto, temos muitos barulhos afora. O barulho do pecado que nos impede de ouvir a voz do Espírito dentro de nós. O barulho do mundanismo que nos faz sentir atraídos pelos prazeres e dos confortos. O barulho do desânimo e do morno que nos torna apáticos, indiferentes às necessidades, às dores, sofrimentos dos nossos irmãos. O barulho de obstinação e coração duro aos sussurros do Espírito Santo dentro de nós, que transmitido pelas Escrituras, pelos ensinamentos da Igreja, pelo testemunho da vida das outras pessoas. Todos esses barulhos afetam a capacidade de nós ouvir uma forma de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz dentro do nosso coração,
nosso interior, a voz espiritual. E precisamos de fazer uma manutenção a este mecanismo. Quando estamos dispostos a nos abrir à voz da palavra,